Dando início à gravação da penúltima aula de microprocessadores do 8º W, né? Conforme eu estava explicando aqui no começo da aula, né? Na chamada, a gente deve ter uma aula hoje de conversão analógica digital e também fazer uma boa introdução à parte de PWM. Né? PWM que é utilizado tanto no controle de servomecanismo como no controle de motor DC. Então, a gente vai ter essa aula de hoje, né, nessa caminhada, e na aula que vem a gente deve fechar o curso, né, fechar a parte útil do curso, a parte de aula do curso, né, de aula remota do curso, aula síncrona, né, que a gente tem chamado, né, esse ambiente nosso, né, com alguns exercícios de motor e de servomecanismo, principalmente exercícios envolvendo dispositivos robóticos, mecatrônicos e interfaces de comunicação. Vou também dar uma palhinha sobre sistemas de controle, né, microcontroladores de 32 bits. Aqueles que forem trabalhar com o estado da arte, que forem trabalhar com desenvolvimento, tanto de software embarcado como o próprio circuito embarcado, o hardware, né, com certeza vai trabalhar com microcontroladores de 32 bits. Controladores de 8 bits praticamente não existem, mesmo em ambiente de IoT. Né? Hoje um chip de IoT de 32 bits, que atenda minimamente ali um sensoriamento, tem uma memória básica, tem uma interface de comunicação, são chips aí que custam $1, menos de $1. O próprio AVR que a gente está trabalhando, o Atmega 328, ele custa $3, $4. Então, os microcontroladores 8 bits, mesmo sendo microcontroladores mais básicos, mesmo sendo microcontroladores mais estruturais, né? Assim, estruturais no aspecto que tem o mínimo possível para ter um controle, uma estrutura mínima, um conjunto mínimo de instruções, né? São hoje estruturas mais caras. E por que elas são mais caras? Obviamente, são mais caras porque tem uma menor produção. O AVR ainda tem muita produção por causa do ambiente Arduino. O ambiente Arduino é muito incentivado ainda em função de projetos amadores, projetos faça você mesmo, projetos educacionais, né? Tanto de curso superior como o nosso, como também de cursos técnicos. O pessoal usa muito o Arduino. Né? Um sistema simples, um sistema básico, né? O Leonardo está comentando aí, né? O Leonardo, eu já faço chamada no finalzinho, tá? E a gente já considera aí, tá? A sua presença. Então, a gente tem aí todo esse processo. Né? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no Moodle. Tá? No Moodle, nós estamos aqui na aula do dia 10. Vamos ter a aula do dia 17, aula que vem. Tá? Na aula que vem, a gente vai fechar a lista 5. Tá? Essa quinta lista de exercício que a gente está dando hoje aqui, a gente vai fechar semana que vem. Tá? E no dia 24, tá? É o dia da entrega da atividade que vai ter nota F no TIA, né? Que a gente está chamando de atividade 6. Isso aí para a atividade mais global, como foi a atividade 3, tá? No primeiro bimestre que vocês fizeram. Né? Então vai ser o mesmo estilo. É importante vocês dedicarem essa noite, né, do dia 24 para as nossas atividades aqui em sala de aula, né, das nossas atividades síncronas, e para vocês fazerem esse trabalho e entregar, inclusive, no mesmo dia. Vai ter foco nisso. No dia 31, que é o nosso último dia, vai ter uma devolutiva. Né? Ela é a semana antes do fechamento da nota N2, então a gente tem obrigação aí, fomos orientados, né, todos os professores foram orientados para vocês terem uma devolutiva. Né, terem uma devolutiva. Uma pergunta aqui da Marcela. Para que dia ficou o projeto? Tá? Marcela, a gente vai discutir no laboratório, tá? Mas eu vou propor que o projeto seja entregue até o dia 24. Mas também estou aguardando, Marcela, a gente vai conversar depois do intervalo, também estou aguardando um posicionamento da coordenação de laboratório lá do prédio 6, da coordenação da engenharia elétrica, eletrônica, que estão
dos nossos laboratórios, para saber se vai haver alguma possibilidade de vocês terem acesso ao laboratório. A perspectiva que eu estou vendo aí é que não vai ter essa possibilidade. Não havendo essa possibilidade, tá? Então eu vou comentar com vocês para vocês fazerem a entrega do projeto através de uma apresentação, uma aula que vocês vão gravar, uma aula no Zoom, no Skype, né? Uma palestra que vocês vão colocar dessa forma, né? Que vocês que já estão aí fazendo estágio, estão trabalhando remotamente, participam muito dessas videoconferências, fazer uma videoconferência, gravar a videoconferência com um grupo apresentando o projeto. Nesse caso, tá, a gente poderia considerar o dia 31 como o último dia de entrega de projeto. Se for presencial, tá, também no dia 31, né? Dia 31 ainda tem uma semana até a entrega final. Professor, porque na verdade dia 24 fica bem apertado. Como não tá podendo usar o laboratório do Mackenzie, eu tô indo para a empresa do meu pai para fazer. E tá Certo, bem bem corrido, assim. puxado, né? Eu acredito que no dia 31 não vai ser problema, Marcelo. Não só, a gente pode até deixar até quarta-feira, que é dia 2, né, a entrega. Quando eu falo entrega do projeto, né, conforme eu acabei de comentar, é ter, ter essa gravação dessa apresentação do projeto em grupo. Né? Então, não deve ter problema, a gente vai negociar isso. O importante é que seja antes do dia 4. Né? Dia 4 é a data limite, mas dia 4 é um sábado, né? Deixa eu ver aqui. Dia 4 é uma sexta-feira. Né? Importante que haja essa entrega até dia 4 para a gente poder fechar o nosso laboratório. Né? Eu vou propor que seja o dia 31. Tá? Acho que dia 31 é uma data que dá para todo mundo finalizar o projeto e fazer essa apresentação e fazer o relatório também. Né? O relatório a gente vai conversar daqui a pouco. Tá? Eu vou já deixar a proposta do relatório durante a semana e aí você já pode começar a preparar o relatório, que nada mais é do que uma evolução da proposta de projeto que vocês já fizeram. Então, não deve ter grandes dificuldades aí no relatório. Como você mesmo estava dizendo, Marcelo, a dificuldade mesmo é operacionalizar o projeto, né? Essa operacionalização é que é mais complicada, né? Já que vocês vão ter que colocar uma interface de comunicação, vão ter que colocar sensores, né, no projeto e, né, no caso do grupo seu aí, que você tem essa possibilidade de ter um laboratório, né, numa empresa, obviamente fica muito melhor. Mas não são todos os grupos que têm essa facilidade. Né? Com certeza, vocês, né, estão sendo muito prejudicados pelo fato de não ter o laboratório do Mackenzie à disposição de vocês, como a gente tinha no semestre passado. No passado, a gente tinha essa possibilidade, cheguei a dar monitoria, né, para alguns grupos, a gente teve metade dos projetos sendo entregues presencialmente, a outra metade foram entregues através dessa aula gravada, né, a gente conseguiu fazer com que todos os projetos, né, disponibilizassem dados numa nuvem, que é o nosso grande objetivo. Né. Então, a gente tem mais 3 semanas pela frente, eu acredito que vocês vão conseguir atingir esse objetivo. Né. E dia 24 vai ser a finalização aqui da nossa parte teórica, né, e o dia 31 ele vai ficar voltado realmente para fechamento aí do projeto. A gente conversa um pouquinho melhor daqui a pouco e não só o grupo da Marcela, como os outros grupos, se quiserem colocar aí dificuldades ou dúvidas, a gente pode conversar depois do intervalo. Aí, tá? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Eu disponibilizei já aqui, vocês estão observando aí no Zoom, né? A aula do dia de hoje, coloquei a planilha de atividades atualizada, tá? A única atualização que eu tive aqui nessa planilha, tá? Foi com o trabalho 4 que vocês já entregaram. Tá? Eu vou dar uma abridinha nela aqui, vocês podem também abrir, e se houver alguma dúvida, a gente pode conversar no final da aula, tá? Ou mesmo durante a semana, ou na devolutiva, né? Não fica à vontade aí. Deixa eu compartilhar com vocês essa planilha que eu acabei de abaixar no Moodle, tá? Então, aqui ela já está num formato já... Opa, desculpa, acabei fechando a planilha sem querer. Vou voltar a abrir a planilha aqui.
segundinho. Fechei o compartilhamento aqui, desculpe. Agora sim. Então, vocês estão vendo aí a planilha, tá? A novidade dessa planilha aí é que ela está com o trabalho 4, já considerado, ok? Dá uma olhadinha aqui. Teve um de vocês, depois se vocês observem ali, que entregou a lista 5, entregou o trabalho 5, que a gente nem comentou ainda, tá? Não tem o menor sentido, né? Obviamente que eu não considerei, tá? Então, se foi um engano, tá? Me manda por e-mail, né? Me manda por e-mail, tá? O trabalho correto. O resto aí, um ou outro faltou questões, tá? Seria necessário um detalhamento, eram 2 listas, né? A parte de comunicação serial, tá? A parte de comunicação serial e a parte ali de controle, né? Então, que a gente discutiu bem aí nas 2 últimas aulas. Então, já considerei aí. Observem que o trabalho 4 mais o trabalho 5 vão formar a nota G. Aqui está atividade geral, mas não é atividade geral, não, tá? Essa nota G não é atividade geral. Vou corrigir aqui. Depois eu corrijo lá na de nota G não é atividade geral. A nota G é a média, tá? A nota G é a média, tá? Da atividade 4 e da atividade 5, que a gente vai começar na aula de hoje e vamos encerrar na aula que vem. Tanto que o prazo para a atividade 5, deixa eu colocar aqui, vou dar uma organizada na minha tela aqui, que tá uma bagunça. O prazo da atividade 5 está na 5ª lista de exercício, tá? Abrindo ela aqui para vocês. Tá? Ela está para o dia 22. Tá? Então, a gente vai ter a semana que vem ainda para fechar a atividade 5. A atividade 5 ainda vai ter controle do seu mecanismo, né? Vai ter conversão na lógica digital, controle do seu mecanismo. A gente vai começar a trabalhar com essa atividade hoje e vamos encerrar na aula que vem. Então, vocês vão ter ainda mais uma semana aí para a entrega dessa atividade, e aí eu vou lançar a nota G no TIA. Né? A nota H, né, TIA coluna H é a coluna de laboratório, que vai ser essencialmente composta de projeto. Tá? Então, vai ser composta essencialmente dos projetos que a gente vai estar colocando, né, do que vocês vão estar fazendo aí no laboratório. Ok? Essa atividade geral F, tá, é a atividade que a gente vai fazer no dia 24. Observe que ela tem peso 40%. Se vocês pegarem a nota N2 aqui, ó, a fórmula da nota N2, vão observar que ela tem peso 40%. Tá? Deixa eu voltar a compartilhar aqui a planilha. Tá? Então, a nota atividade que vai ser feita no dia 24 vai ser colocada aqui. Ela vai ser uma compilação de todo o bimestre, mais algumas questões de laboratório. Tá? E aí vai formar a nota N2, que vai, por sua vez, vai dar a nota parcial. Né? Lembrar que a média desse bimestre ela tem peso maior que a média do bimestre passado. Né? Então, bastante importante aí vocês, durante a aula síncrona, né? Eu vou fazer hoje 1 ou 2 projetos de novo. Tá? Volto a falar que a melhor forma de você trabalhar com essas atividades é fazer na sala de aula, fazer as anotações na sala de aula. Eu comento todas as questões, praticamente respondo todas as questões baseadas na teoria que foi ministrada, tá? E faço os projetos e disponibilizo depois as anotações do projeto para vocês poderem só passar limpo. Como vocês fizeram na atividade 4, a maior parte de vocês fez na atividade 4, né? Um ou outro que deixou uma outra questão em aberto só, tá? Por isso que não teve a nota máxima. Tá? Então, a gente vai ter, né? E a nota de laboratório é a nota que, né, como estava discutindo com a Marcela aí, né, a gente vai ter que, vamos combinar um dia, né, para entrega, mas o ideal é que seja até o dia 31, né, o início da última semana. Né? O ideal é que vocês até, né, se puderem, né,
já evoluem esse projeto agora. Vocês estão numa semana, essa semana que está acontecendo aqui, é uma semana que ainda vocês não vão ter as atividades finais aí. Né? Acredito que a partir da semana que vem, na semana que a gente vai ter a nossa atividade, vocês vão ter atividade praticamente todos os dias. Né? Todos os dias. Então, é bem importante aí vocês, né? Pelo menos o meu curso aqui, que é um curso que a gente procura resolver a maior parte das aulas, das questões de forma síncrona durante o horário da aula, né? Se acompanharem bem o que a gente vai colocar aqui, participando da aula, com certeza não vão ter dificuldades aí, não vai ter tanto estresse para entregar as coisas, entregar de forma corrida, etc. Bom, voltando, então, eu já postei, qualquer dúvida que tiver, tá, com isso a gente pode conversar no final da aula, ou podemos também conversar, tá, no intervalo, tá, no intervalo ou durante a semana. Vamos lá. Compartilhei novamente, né, eu vi que chegou a maior parte aí, né, pelo menos parece que estão uns 10 aí, eu vou liquidar a chamada aqui. Tá. O Leonardo chegou aí, Leonardo? Leonardo? Não? Luiz Gustavo? Aqui, professor. Ok, Luiz. E o Thiago? Não, o Leonardo está aqui. Aqui a internet está meio ruim. O Leonardo também está. É o Leonardo, professor. Ah, ok, está tudo certinho. Vou abrir novamente aqui, só para a gente poder comprovar que, né? Vocês não estão com... Aqui acho que não tem ninguém que está crítico de falta. É uma classe que, né, apesar de ser pequena, ela é bem assídua aí, tem comparecido às aulas aí. Né? Então tá bom, tá colocado aí. Vamos agora dar início à nossa aula. Acho que no Moodle nós não temos mais nada de relevante, tá? A quinta lista ainda tem mais uma semana para entregar, mas a gente vai trabalhar bem com ela hoje. Tá? Metade dela a gente vai encaminhar bem, até mais da metade dela. Né? Então, fiquem atentos aí. Na semana que vem, no dia 17, eu ainda não coloquei nada. Lembrando, né, que aqui hoje eu vou colocar a gravação e colocar as anotações também, como eu fiz na aula da semana passada. Tá? Observe na aula da semana passada que está o link da aula aqui, tá? que foi colocado. Né? Então, já foi feito, assim como eu fiz aí na aula do dia, né, da aula do dia 26, né? Que também coloquei link, coloquei anotação. Tá? Então, vocês estão aí com todo o processo. Muito bom. Vamos estar, então, eu vou compartilhar com vocês agora a planilha não, os slides. Tá? O slide ele é baseado na apostila, tá? Eu só coloco na forma de um PowerPoint para ficar mais fácil da gente poder apresentar aqui na aula 5. Tá? Deixa eu colocar o chat aqui só do lado. Chega ativado e havendo alguma coisa aqui, vocês podem mandar pergunta também para o chat que está aqui na minha tela auxiliar. Vamos lá, vocês estão observando aí, tá? Vamos colocar aqui. Estão observando aí o início da aula de conversão analógica digital. Tá? A gente começou essa aula na semana passada. Tá? Antes dessa aula, tá? Nós tivemos aqui comunicação serial. Tá? Comunicação serial, o ART, TX, RX, as interfaces de comunicação, tá? E que, de uma certa forma, vocês finalizaram isso ainda na atividade 4. Tá? Na atividade 4. A atividade 5, ela vai ter conversão analógica digital e PWM. Tá? Isso vai ser a composição da atividade 5, metade dela a gente já vai fazer hoje, incluindo os projetos. Então, vocês já entregaram essa lista, havendo alguma dúvida, depois a gente pode conversar. Tá? Essa lista não muda. Bom, essa interface que a gente vai trabalhar hoje, né, esse processo que a gente vai trabalhar hoje, ele é essencial. A gente começou já a trabalhar na semana passada, comentei que é um assunto mais praticado, mais dominado pelo pessoal da engenharia elétrica, já que a conversão analógica digital ela é a base, é o hardware
de processamento digital de sinal. Então, o sinal, qualquer que seja ele na natureza, ele é analógico. Esse sinal ele é convertido em um sinal digital através de um conversor analógico digital e processado através de algoritmo, processado através de rotinas, principalmente rotinas de PDS, processamento digital de sinal, né, que já tem vários algoritmos. Então, tudo que vocês veem hoje, todo controle, televisão, hoje a transmissão até de rádio, de áudio, né, todo streaming que vocês têm na casa de vocês, né, talvez algum de vocês estejam até assistindo essa aula aqui numa televisão, né, todo esse processo é um processo digital, né, que já evoluiu muito aí nas últimas décadas, Por que a conversão analógica digital ela é fundamental? Porque o controle que é feito, né, todo o controle que é feito pelos CLPs, pelos controladores, né, pela automação que existe de uma maneira geral, é uma automação que vem do sinal da natureza, né, onde nós fazemos parte, incluindo nós. Nós também somos analógicos, nossos sinais vitais também são analógicos. É só vocês observarem um sinal de pressão, um sinal de um eletrocardiograma, um sinal de uma tomografia computadorizada. Tudo isso são sinais que hoje os aparelhos de ressonância, de tomografia, ecocardiograma, eletrocefalograma, tudo que for grama aí, né, que o pessoal hoje da área de medicina, né, de engenharia de medicina já trabalha, né, tudo isso é bem dominado, né, e tudo é digital. A ponto que hoje a inteligência artificial já começa a trabalhar na área de diagnóstico também, né? Ou seja, estão colocando os algoritmos de decisão dos humanos, os algoritmos de decisão dos médicos em softwares, tá? em programas, e esses programas hoje já se comprova que tem muito mais precisão no diagnóstico da imagem, né, que esses aparelhos de ressonância, tomografia, ecocardiograma fornecem, dando diagnósticos muito mais precisos. E a partir desse diagnóstico do histórico do paciente, hoje até mesmo uma indicação de medicação, claro, o médico vai dar a última palavra. Assim como num avião, mesmo ele estando totalmente automatizado, mesmo ele tendo condições de voar totalmente sozinho, né, ele tem um piloto ali para dar a ordem final, tá, em função que não é tudo que consegue controlar. Vocês podem observar, né? Naves espaciais já estão sendo lançadas, não tripuladas, né? Quantas naves antes, né? Vocês viram aí o pessoal chegando lá da estação espacial, né? Os astronautas que estavam lá, eles pousaram aqui, né? A empresa do Elon Musk, né? O SpaceX já fez várias antes de colocar gente dentro dos foguetes, dentro das naves espaciais, né? Fizeram todo, né, um processo autônomo, sozinho, né, sozinho. Então, hoje essa inteligência artificial já é extremamente evoluída, mas tudo isso precisa de conversão analógica digital. Por quê? Porque você precisa de uma interface que vai ler o ambiente externo analógico, o ambiente que nós vivemos, o mundo, tá? Vai digitalizar essa informação para que um algoritmo de processamento digital processe a informação de acordo com a necessidade. Se houver necessidade, inclusive, de inteligência artificial para tomar algum tipo de decisão, que isso seja implementado, para que o controle seja feito. E dependendo do dispositivo, o sinal ainda volta na forma analógica. Ou seja, você não tem apenas o conversor analógico digital, como tem o conversor digital analógico também. O caso típico do celular. O celular ele é um equipamento que tem a entrada, né, a entrada de voz e de imagem analógica. Essa voz, essa imagem, ela é convertido, né, em sinais digitais, é processado, né, pelo software do sistema operacional do celular, do iOS, do Android, né, fazendo ali todo o processamento, né, processamento de imagem numa casa, de uma câmera, num caso com um gravador de som, né, um gravador de áudio. Todo esse processamento ele é feito, né, através do celular, que é um excelente exemplo de como um conversor analógico digital, um microcontrolador, microprocessador
e um conversor digital analógico, já que o que a gente ouve, principalmente o que a gente ouve, é analógico. O alto-falante é um dispositivo analógico. Bom, na tela vocês estão vendo aí novamente o que a gente já explicou na aula passada, relembramos na aula passada, né? Vocês tiveram circuitos digitais, acredito que teve pelo menos uma abordagem básica de um processo de conversão digital analógico, analógico digital. Não vou entrar no mérito aqui, tá? Bom, apesar que eu vou relembrar alguns desses processos. O sinal analógico é um sinal contínuo, um sinal não discreto, tá? Ou seja, um sinal que se você pegar um intervalo de V máximo, V mínimo, você vai ter infinitos valores. O melhor exemplo de um sinal analógico é uma senoide, né? Um sinal que você encontra uma geração de energia de AC, né, de corrente alternada, né, que é a geração de energia que chega até as nossas residências. Na tomada, você tem um sinal alternado. Tanto que todo dispositivo, inclusive esse que vocês estão me vendo, né, tem uma fonte de alimentação que pega esse sinal alternado, retifica esse sinal, converte em DC, né, gerando sinais de alimentação contínua, né, que você tem aí nos diversos aparelhos, 5 volts, 3 volts, 12 volts, etc. Conforme eu coloquei, os sinais analógicos são tipicamente natureza, pressão, umidade, etc. Já o sinal digital é um sinal finito, é um sinal contável, é um sinal que você conta o número de níveis. O sinal digital binário, que é o mais comum, esse que vocês estão vendo na tela, né, é um sinal de 2 níveis, 0 e 1, onde se estabelece normalmente que o 0 é referência, é o ground, a terra, e o 1 normalmente é o VCC. Isso é uma referência, pode ser o contrário. Tá? Depende de cada circuito. Mas normalmente você tem como convenção que o nível alto é o nível do positivo da fonte de alimentação do sistema. Nível baixo é o nível de referência negativo. Obviamente que aí você vai ter deixa eu aumentar um pouquinho esse sinal, nós já vimos essa figura na aula passada, mas vale a pena aqui retomar. Tá? Aqui a gente tem a natureza, a variável física, ela é convertida em sinal elétrico analógico através de transdutores. Dependendo dessa variável, você tem diversos tipos de transdutores. Temperatura, o NTC, o PTC, o LM35. Pressão, é um peso elétrico. Né? Você tem aí luz, o LDR, aceleração, o acelerômetro. São transdutores que convertem essa grandeza física, tá, em uma grandeza analógica, ainda analógica. O sistema passa por um processo de conversão, transformando esse sinal analógico num sinal digital de N bits, onde N é uma característica do conversor analógico digital. Por exemplo, o conversor analógico digital do AVR, do Atmega 325, 328, que a gente está trabalhando na placa Uno, o nosso estudo de caso, né, que a gente vai ver no laboratório depois, de novo, né, tem 10 bits, ou seja, os sinais do Atmega 328, eles vão digitalmente de 0 a 2 elevado a 10, de 0 a 1023, ou 1024 valores diferentes. Quanto maior o número de bits, maior vai ser a precisão, né? Melhor vai ser a resolução do sinal. Tá? Então, isso faz parte de um processo importante. Uma vez que o sinal foi digitalizado, ele é processado pelos algoritmos de processamento digital de sinais, né, os algoritmos de DSP em inglês ou PDS em português. Uma vez que é feito esse processamento, você tem as informações de saída normalmente digitalizadas e elas podem retornar à natureza, elas podem retornar se dependendo do equipamento. O celular é um típico equipamento que precisa retornar. Você precisa ouvir, né, a chamada principalmente telefônica, você precisa ouvir o canal de áudio, né, da mensagem de áudio que você recebeu pelo WhatsApp, né, e o nosso ouvido é um ouvido analógico. Nós somos totalmente analógicos. Então, há uma necessidade do conversor digital analógico, DAC aí, Digital Analógico Conversion, né, para você poder ter o sinal. Uma vez amplificado, esse atuador nada mais do que um amplificador, você tem aí
o retorno da grandeza física. E o celular, ele representa muito bem isso aí, né? Ele representa muito bem isso. Você tem um mundo externo, né, a natureza. A natureza, né, você tem o sinal, entra no conversor analógico digital, vai para o microcontrolador, né? O microcontrolador processa a informação através de algoritmos e rotinas. Se for necessário, devolve, tá, essa informação através de um conversor digital analógico para o meio externo. Deveria ser muito bem um alto-falante, por exemplo. Tá? Então, você tem no celular o alto-falante, você tem no celular o microfone que é aquele atuador que a gente estava comentando, né? Microfone, né? Voz digitalizada, voz convertida em sinal elétrico, digitalização, tá? Processamento, PDS, né? Conversão digital analógica, amplificação e a gente ouvindo. Ouvindo, por exemplo, né, um telefone, que alguém está ligando para a gente, que é cada vez menor, né, a função do celular cada vez é menos ficar falando no telefone, né? Hoje, até por causa do WhatsApp, a grande maioria das comunicações ou são escritas ou são de arquivos de áudio. Né? Fica lá, grava um arquivo, ele fica lá e é ouvido pelo usuário. Ok? Então, um exemplo, mas obviamente que vocês estão trabalhando no IoT, envolve um sensor. Vocês estão usando aí sensores de temperatura, vocês estão usando sensores de pressão, vocês estão usando sensores de aceleração, sensores Hall, né? Tem N possibilidades de sensores, conforme a gente vai ver de novo aqui. Diminuir um pouquinho aqui, ó. Bom, aqui os transdutores, né, que pegam essa grandeza da natureza e convertem esse sinal elétrico analógico, tá? Por exemplo, o sensor de temperatura, que pode ser um PTC ou NTC, como o LM35, como vocês estão vendo ali, ó. LM35, se não me engano, é um NTC. A vantagem do LM35 é que ele é calibrado, ou seja, ele fornece para o amplificador interno 1 milivolt a cada grau centígrado. Então, se você tiver, por exemplo, agora aí, a gente está numa temperatura de uns 20 graus, no LM35 você teria uma saída analógica de 20 milivolts, né, mais ou menos. Então, você teria ali uma proporcional, né, e esse sinal ele entra no conversor analógico digital e é digitalizado. Hoje essa digitalização normalmente vai vir através de bibliotecas. Já tem bibliotecas prontas. Né? Tanto tem um que vocês usam muito, acho que tem 1 ou 2 projetos, isso é bastante clássico, é o DHT11. O DHT11 tem 2 sensores dentro dele. E ele tem um microcontrolador dentro dele que já converte o sinal para digital. Tá? Então o sinal já é digitalizado. Né? Um digital serial. Tanto que ele tem uma biblioteca, o DHT11. Né? Para você fazer a leitura, tanto pela temperatura como a leitura da umidade do sistema. Tá? Então, essa é a ligação dele aqui, ó. Tá? O sinal vermelho é o sinal, obviamente, de alimentação, né? O fio preto é o do terra, ó, da alimentação, e ele entra, no caso que ele está entrando no canal analógico aqui, ó, o canal 1 analógico do sistema. Aí ele normalmente vai ter uma biblioteca ligada aí ao DHT11, e nessa biblioteca ele já te dá todos os parâmetros, temperatura em grau Celsius, temperatura em grau Fahrenheit, se você quiser configurar ele como grau Fahrenheit, umidade relativa do ar. Então, é um sensor hoje muito utilizado, tanto que o custo dele é bastante baixo, né? Aqueles que estão usando aí já devem ter observado, a gente também tem ele lá no Mackenzie. Outros transdutores. Né? O LDR é um resistor que varia de acordo com a luminosidade, uma célula, né? Normalmente é muito usado essas células para ligar e desligar luz no ambiente, num quintal. Você coloca uma célula, um LDR lá no quintal, quando anoitecer ele já acende a lâmpada. Né? Então, muito usado isso também. Aceleração, acelerômetro, o sensor magnético, o sensor Hall. O sensor, um resistor, ele pode ser um conversor de tensão corrente de tensão. Você tem sensores de infravermelho,
né, hoje são muito comuns, os sensores eu não coloquei aqui, mas o sensor de infravermelho é aquele sensor que você tem aí no corredor, possivelmente do seu prédio, aqueles que moram em prédio, né, que detectam o calor humano e ligam e desligam uma lâmpada, alguma coisa do gênero. Nos corredores, por exemplo, somente quando passa alguém aqui, a lâmpada é ligada, né, principalmente as escadas de emergência, né, que poucos utilizam, né, pouco deveriam usar mais, né, deveriam usar mais, que é um excelente exercício físico subir e descer escada. Né. O pessoal prefere usar elevador, prefere usar escada rolante, né, e aí, né, depois vai ter problema de peso. Né. Tudo bem, quem está lá no 20º andar é mais complicado, né, mas qualquer andar mais baixo, né, a escada deveria ser a prioridade, né, eles vão na academia fazer, ou iam na academia fazer step e tem uma escada no prédio de vocês que vocês poderiam, né, fazer isso. Deixando essas observações, né, que não tem nada a ver com a aula, de lado, né, você tem nessas escadas sensores, né, de presença que ligam e desligam através de um relézinho dentro dele, pode ver, dá um cliquezinho, né, ligam e desligam as lâmpadas dos corredores. Tá? Uma sugestão para vocês pesquisarem, dá uma pesquisa aí, tá? Eu não estou pedindo isso no trabalho, mas sugiro fortemente. Talvez vocês já tenham feito essa pesquisa para escolher o sensor do projeto de vocês. Né? Né? Peguem aqui esse site do SparkFun aqui, ó. Ver se eu consigo acessar ele aqui facinho. Se ele está no ar certinho. Está abrindo aqui, deixa eu ver se ele abre rápido. Vocês estão vendo aí na tela, né? Está compartilhado na tela aí, ó. Tá? Vocês estão ainda no slide, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Essa é a tela daquele link. Tá lá. A SparkFun, né? SparkFun é um Robocore, né? Lá dos Estados Unidos, um portal bem legal. Tá? Tem vários e vários tipos de sensor aí. Né? Vários, ó. Sensor de meteorológico, que mede pressão, mede temperatura, mede umidade. Né? O que você tem mais aí? Ó? Esse sensor ultrassônico, né? Sensor de RFID, né? Spectroscopy, não sei que sensor é esse, tem que dar uma olhadinha aqui. Né? E aí vai. Tá? Aí vai. Tem vários e vários tipos de sensor aí. Né? Tem que olhar em cada um deles aqui e verificar, né, as diversas possibilidades aí. Tá? Esse strain gauge é um sensor de peso, né, que o pessoal utiliza para fazer balança. Tá? E aí você tem, ó, sensores aqui, ó, um sensor de que tem uma câmerazinha, uma webcam, né? Ó, já está até com os conectores aqui para o ambiente Arduino. Né? Sensor de músculo, né? Não sei, aqui para fazer alguma atividade de fitness, possivelmente. Né? Tem esse sensor ultrassônico bem conhecido, né? Vocês têm inclusive lá no Mackenzie, sensor de distância. Né? Lá eles têm bastante opção, né? Diferente aqui da nossa. Né? Claro que, né? Você tem aí, né? Você tem kits de sensor, né? Você tem aqui conjuntos de 50, 100 sensores, né, que você pode comprar para fazer experiência, fazer IoT, né? Então você tem aí sensor de umidade que você coloca no terreno, no solo, para medir irrigação, né? Deve ter um pouco mais para frente, porque esse também tem bastante no Brasil. Sensor de corrente, sensor de infravermelho, né? Térmico, né? E aí vai embora. Tá? Sensor de distância, né? Para você medir a distância da parede, né? Outro sensor ultrassônico aqui, né? Outro strain gauge, né? Tem dezenas, centenas de sensores aqui diferentes. A possibilidade, um sensor de luz aqui, um LDR simples, já um pouco mais barato. Né? Então, aí tem que entrar em cada um deles aqui e verificar,
né? Tem telas e telas de sensores aqui. Claro que a gente não tem, né, isso aqui no Brasil, né? Tudo aqui é difícil. Você ser um pesquisador, você ser, desenvolver coisas aqui no Brasil é tudo terrível, né? Qualquer coisa daqui que você tentar comprar, né, não só você vai pagar um frete caríssimo, né, como vai demorar 15 dias. Né? Qualquer uma dessas coisas que você compra nos Estados Unidos, no dia seguinte está na sua bancada. Né? Por essas e outras, esse é o famoso custo do Brasil, né? Que é tão difícil você produzir ciência e ter tecnologias dentro das empresas. Né? É muito complicado mesmo. Né? Eu que tenho uma empresa, sei como a gente sofre, e que a minha empresa tem, né, a competência de ter uma filial nos Estados Unidos que, né, a gente compra as coisas por lá e dá um jeito de mandar de uma forma caríssima, quando a gente tem urgência, né, mandar as coisas aqui para o Brasil. Né? Por causa disso, a boa parte dos produtos lá que vocês acabam vendo no site da minha empresa acabam existindo. Né? Porque se dependesse aqui da nossa burocracia, né? Da estupidez que a gente tem aqui no Brasil de dificultar negócios, né? No Brasil parece que a gente quer ser uma grande estatal, né? O sonho, né, de muitos aí é ser funcionário público e estar numa grande estatal, né? Como se fosse uma grande empresa, né? A gente sabe onde vai dar isso, né? É só ver os países que seguiram, estão seguindo esse caminho para ver a burrice que é você não incentivar o empreendedorismo, não incentivar a liberdade de negócios, etc. Tá? Mas essa é outra história também que não vale a pena a gente discutir aqui. Vou voltar aqui, né, para a nossa... Bom, então vejam aí, tá? Vocês vão possivelmente já estão, né, em metodologia, pensando em fazer o TCC. Aqueles que forem fazer um estudo de caso, um projeto, um TCC, tá? Se vocês observarem esse link aí de célula, vai ter muita ideia legal aí, muita ideia. Né? Aí você pega lá uma coisa específica, procurem no YouTube, procurem no Google projetos ligados a esse controle. Recomendo, né, sempre utilizar a plataforma Arduino, tá, em função da disponibilidade de ferramentas de desenvolvimento, a disponibilidade de códigos, né, que já estão aí. Né? O estudo de caso, o TCC de vocês tem que ser uma implementação, né? Uma implementação de uma pesquisa. E aqui tem bastante ideia, né? Tem bastante ideia conforme vocês acabaram, né? E vocês que são mecatrônicos, né, e na direção da indústria 4.0, de automação industrial, né, é um caminho muito, muito legal. Muitos de vocês, inclusive, já devem estar fazendo estágio nessa área de automação, né, de indústria 4.0 ou qualquer coisa que esteja 4.0. Por isso que esse projeto que vocês estão fazendo no laboratório, apesar de ser muito inicial, muito embrionário, muito simples, né? Uma vez que ele seja implementado, ele tem ali toda a gênese, ele tem todo o embrião, né, necessário para você ter um projeto de internet das coisas. Ali é só você depois mudar o sensor e fazer a implementação. Por isso que é muito importante vocês. Né? E vocês da mecatrônica, acho que podem até fazer um TCC em grupo, né, se eu não me engano. Né? Não sei se são 2 ou 4 ou 3, sei lá quantos, né? Diferente da pessoa da elétrica. A elétrica eles estabeleceram lá que é individual. Né? Então, vocês podem, inclusive, pegar esse projeto aqui, que vocês estão desenvolvendo, que já está na 8ª etapa, dar uma maquiada, dar uma aperfeiçoada nele, e vocês vão ter uma bela pesquisa de TCC para encurtar o caminho de vocês. Né? Isso é um caminho que alguns seguem aí, e que eu sugiro fortemente de aqueles que estão fazendo TCC numa pesquisa, numa área mais técnica, mais de implantação, mais de projeto, né? É um caminho muito legal. Ok. Vamos agora estudar um pouquinho mais especificamente o processo de conversão. Tá? Eu coloquei aqui no slide, a gente acabou a aula passada, acho que nesse slide, no slide 116, né? Estamos chegando aí no finalzinho, né? São 135 slides no total. Né? Um processo de conversão típico. Tá? Um processo de conversão que está lá dentro do microcontrolador. Né? Se eu for um pouquinho mais para frente aqui, ó, tá? Um pouquinho mais para frente, vocês vão ver aqui, ó, tá? Ó,
Esse é o conversor analógico digital que está dentro do microcontrolador. Tá? Esse daqui é o que está lá no Atmega, tá? Que vocês estão vendo na tela aí, ó. Tá? Que está dentro desse microcontrolador aí, né? Um conversor analógico digital de 10 bits. Tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes. Tá? Mas o importante é lembrar do processo de conversão. O que é um conversor analógico digital? Ele é essencialmente um dispositivo que vai amostrar o sinal analógico, né, que vai de 0 a VCC. Vamos lembrar que o VCC é a tensão de referência do conversor. Pode ser a tensão de referência. O VCC é a tensão máxima do conversor. Tá? Se você usar uma tensão de referência menor, você vai ter esse range um pouco menor. O range, né, o V máximo, né, vocês estão vendo aqui na tela, ó, o V máximo, a tensão de referência, ele tem que ser considerando o fundo escala do seu sinal. Tá? Então, no máximo nível de luminosidade, no máximo temperatura, você vai medir lá de 0 a 100 graus. Então, 100 graus tem que ser igual à tensão de referência do conversor. Pode ser o VCC, tá? Pode ser o VCC, tá? No nosso caso, vai ser o VCC, a gente vai usar o VCC como tensão de referência. Você também pode considerar uma tensão de referência menor. Se o seu sinal não for tão potente assim, que chega até o VCC, o seu sinal analógico, você pode reduzir isso usando uma tensão de referência menor. Então, é importante que a tensão de referência seja igual ao fundo escala de medida do seu sinal analógico. Se é um fundo escala de 100 volts, né, 100 volts, 100 graus, né, 1 ampere, 1 ampere. Né? Se for 10 psi de pressão, que seja 10 psi de pressão. Se for 1 G de aceleração, que seja 1 G de aceleração. Então, você tem todo esse processo aí, tá, no sistema. O sinal máximo, esse sinal de tensão de referência, ele é dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de bits do conversor. Vamos pegar o exemplo do nosso Atmega 328, que tem 10 bits. Então, vou ter 1024 valores diferentes aqui, ó, nesse eixo, que vai de 0 até o limite. Observe que eu já até coloquei o valor 3FF aqui. Ó. Por que 3FF? Porque 3FF é 10 bits. Pode anotar, ó, 3FF. São 10 bits em nível alto. Então, esse é um valor máximo que vai bater com a tensão de referência. E os valores intermediários são valores amostrados. Então, ó, no eixo X, a gente tem o eixo de tempo, tá? E um intervalo de tempo de amostragem me determina o que a gente chama de frequência de amostragem. Tá? Então, essa frequência de amostragem, eu vou pegar o valor e vou fazer uma regrinha de 3 para descobrir qual é o valor, né, de 0 a 3 FFF correspondente àquele. Por exemplo, se for metade, né, metade de 3 FFF, ou de 1024, é 512, tá? Ou 1 FF. Então, se estiver na metade, por exemplo, vai dar um FF. Na experiência que a gente vai ter hoje, né, daqui a pouquinho, né, de conversão analógica digital, a gente vai ver direitinho. Eu vou colocar um trim-pot variando a tensão, tá? Um trim-pot variando a tensão, e eu vou fazer essa conversão e vou mostrar essa conversão, eu vou transmitir serialmente isso para a gente poder ver no monitor, essa variação que vai de 0 até 3FF. O 0 convertido em decimal de 0 a 1023. Eu vou usar decimal lá no laboratório. Não vou usar hexadecimal, não. Já que o Arduino me dá essa ferramenta legal ali para me fazer essa conversão. Tá? Então, é dessa forma que é feito. É feita uma amostragem, tá? O valor amostrado, que vai de 0 até a tensão de referência, teve uma regra de 3, que você descobre qual é, tá, o nível dele, né, digitalmente, para você disponibilizar na saída. O circuito elétrico, né, o circuito digital que você implementa, normalmente são contadores. Ele usa um contador. Ele usa um contador que vai de 0 a 3 FFF, 10 bits. Né, e esse contador ele vai ter um clock que vai incrementando o valor do contador até o valor do contador chegar ao valor analógico que está sendo amostrado. Então, também tem o conversor digital analógico no conversor analógico digital. Ele vai fazendo esse incremento. Quando ele bater, ele para,
né, e disponibiliza a informação na saída. Né? A gente já vai ver aqui um conversorzinho analógico digital prático. Tá? Então, ele é bem simples. Alguns detalhes importantes, né? Vocês mecatrônicos não se aprofundam tanto nisso, não sei que o pessoal que queira aí seguir na área de processamento digital de sinal. Acho que vocês nem tiveram PDS no curso, né? Normalmente é uma especialização mais do pessoal da engenharia elétrica, que tem pelo menos um semestre PDS, tem programação digital, comunicação digital, tem um aprofundamento bem maior dessas informações lá. Tá? Então, vocês não têm tanta demanda assim. Mas é sempre importante lembrar que a frequência da amostragem ela tem um teorema importante de comunicação que determina qual é essa frequência de amostragem para você não ter perda de informação. Porque você não pode demorar muito para mostrar o sinal, né? Senão o sinal passa. Então, o Nyquist provou no século passado, em 1800 qualquer coisa lá, né? Acho que 1800, não, foi no século passado, no século XX. Ele desenvolveu essa teoria de Nyquist que faz uma relação muito clara entre frequência de amostragem, tá? E frequência máxima do sinal. Né? E o pessoal que já estudou isso, né, vai se lembrar que normalmente não, o Nyquist comprovou que se você tiver uma frequência de amostragem 2 vezes a frequência máxima do sinal, você não vai ter perda de informação. Tá? Então, aqui está, né, o resuminho da frequência de amostragem, tem que ser maior ou igual a 2 vezes a frequência máxima. O que significa isso? Se o seu sinal de temperatura vai variar numa frequência lá de 10 Hz, né, 10 Hz, se você fizer uma frequência de amostragem de 20 Hz, que dá 50 milissegundos, você não vai ter perda de informação. Como a gente está trabalhando com frequências muito baixas, temperatura, pressão, sinais da natureza que a gente normalmente vai controlar são sinais de frequência baixa. Ou a frequência de amostragem não é tão importante assim. Só que se você estiver trabalhando com som e imagem, tá? Estiver trabalhando com processamento de 32 bits, com clocks acima de 100 MHz, como é a placa DUI, né? Nós estudamos lá no laboratório a placa DUI. Né? A placa DUI é uma placa que tem um DSP dentro dela, tem um ARM de 80 MHz dentro dele, indicado para processamento de sinal, de voz e de imagem. Porque as aplicações da placa DUI normalmente envolvem câmeras, né? Câmeras que detectam imagem e também microfones. Você pode colocar microfones. Dê uma olhada nas amostras que você tem, né? Os programas exemplo que você tem na placa DUI, que você vai ver tudo isso. Resolução também é bastante importante, que é o menor valor que ele consegue detectar de tensão, que é o V máximo, tensão de referência, dividido por 2 elevado a n. No nosso caso aqui, 5 milivolts, ó. Se eu tenho 5 volts de tensão de referência e tenho 10 bits, eu vou conseguir pegar sinal de 5 e 5 milivolts. 5 e 5 milivolts. Tá? Então, a gente tem toda essa... Isso é um resumo, tá? Em circuitos digitais, tem um capítulo inteiro que você estuda isso, estuda o circuito, estuda lá o clock que determina a frequência de amostragem, tem um LED de saída, né? Alguns anos atrás, a gente construía um conversor analógico digital. Hoje não tem mais sentido, né? Hoje tudo está dentro do die, está dentro do chip. Né? Lá na placa do Arduino Uno, você já tem 6 canais que você multiplexa no porte PC, como a gente vai ver agora, 6 canais que você amostra, tá? essas informações. Tá? Então, aqui um resuminho do que a gente acabou de falar. E, obviamente, você tem muito material aí, né? A possível a gente tem um pouco mais de material, mas se vocês pegarem o livro digitais de vocês, lerem um capítulo de conversão analógica digital, vão ver material muito rico nisso daí. Né? Se entrar na internet, vão ver vários e vários tutoriais. No YouTube tem vídeos maravilhosos que mostram o processo de conversão analógico digital aí digital analógico. Tá? Né? Até em português você encontra bastante material, né? Para ver como o assunto é batido. Mas, obviamente, que os melhores vídeos ainda estão, né? Quem faz um material legal aí, que quer ter uma globalização, né? Quer ter uma disponibilização global desse material, obviamente tem que produzir em inglês, né?
Tanto que eu vou sugerir a vocês, se vocês colocarem legendas em inglês no vídeo que vocês vão fazer no projeto de vocês. Tá? Vou sugerir isso e vou valorizar isso. Né? Para que o vídeo que você faça, né, eu acredito que a maior parte dos grupos aí tem alguém que é fluente em inglês. Se puder fazer uma narração em inglês, melhor ainda. Né? Melhor ainda. Inglês básico, não precisa sofisticar. Né? Quem está assistindo o vídeo sabe que nós temos o inglês como uma segunda língua. Né? Então vai ser plenamente compreensível. Né? Já deve ter tentado, né, visto estrangeiros tentando falar português. Né? Tentando falar português. Né? Nós temos, não sei se é sorte ou azar, né, de termos uma língua muito mais difícil do que o inglês, né? Tanto que a gente não tem dificuldade de geração de vocês aprender o inglês com muita facilidade, aí, principalmente com o incentivo que você teve na internet, do YouTube. Muitos de vocês são fluentes em inglês, mesmo sem ter vivido lá fora, mesmo sem ter tido uma experiência lá fora. Né? Não tenham medo no vídeo de apresentação do projeto de vocês, de se arriscarem lá de fazer uma boa narração em inglês. Tá? Aqui a gente tem, né, exatamente o que eu acabei de falar lá, né, um conversor de 10 bits. Né? Se você tem, aqui o exemplo que eu estou dando aqui é um conversor analógico digital, né, de 12 bits. Se você tem 12 bits, você vai ter 5 volts dividido por 4.096, 2 elevado a 12, 1,22 milivolts. Observe que 1,22 milivolts é bem menor, um quarto daquele 5 milivolts, né, que a gente colocou aqui. Ó. Se você está com 10 bits, o seu ΔV é 5 milivolts. Se você está com 12 bits, o seu ΔV é de 1,22 milivolts. Bem mais preciso. Vou fazer esse exercício aqui com vocês, ó. Tá? Deixa eu tirar a imagem aqui. Vamos lá. Vamos fazer aqui o exercício do slide 118. Vou posicionar aqui. Tá? Slide 118. Eu vou colocar os dados aqui, aí eu tiro o compartilhamento e deixo a tela cheia para vocês me acompanharem aqui. Tá? Vamos lá. Eu estou pedindo para vocês calcularem o ΔT. ΔT é variação de temperatura. Tá? De um LM35. De um LM35, que é um PTC. Tá? O LM35 ele tem faixa de temperatura que varia de 0 a 100 graus centígrados, ou seja, a tensão de referência dele vai ser atingida com 100 graus. Isso é uma característica dele. Tá? Bom, vamos calcular o ΔT, tá? O ΔT, tá? Em três situações. Tá? O 8051. O 8051 ele é um processador de 8 bits, tem um conversor de 8 bits. Não é nem 8051, quem tem o conversor é 8951. Então, você vai ter um ΔT de T máximo dividido por 2 elevado a N. Tá? Ou seja, 100 dividido por 255. Tá? 100 dividido por 255 dá mais ou menos 0,4 graus centígrados de resolução. Tá? Então, isso é o que a gente chama de resolução. Ou seja, a precisão. A gente vai ler, né, disponível de 0,4 e 0,4 graus, já que eu tenho 256 valores diferentes, incluindo o zero. Tá? Se eu estiver utilizando o Atmega, né, o Arduino, o Atmega 328, que tem um conversor de 10 bits, o meu ΔT vai ser 100 dividido por 1023, ou mais ou menos 0,1 grau centígrado. Observe que eu melhorei a precisão da minha conversão em 4 vezes. Ele era de 0,4, ou seja, se eu estiver medindo a temperatura, ele vai me dando de 0,4 e 0,4 graus. Se eu estiver usando o Atmega, ele já vai de 0,1 e 0,1. Se eu estiver usando um SMP 430,
que é da Texas, que tem um conversor de 12 bits. 12 bits, deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Tá, um conversor de 12 bits, tá? O meu ΔT vai ser 100 dividido por 4.095, ou 4.096, o que dá 0,04 graus centígrados. Observe que eu fui melhorando, tá? A cada 2 bits colocados, né, ó, 8, 10, 12. A cada 2 bits colocados, 2 elevado a 2 dá 4. Melhoro 4 vezes a minha resolução. Então, saí de uma resolução de 0,4, fui para 0,1. Quanto menor a resolução, maior a precisão. Né? Até ter um termômetro com 2 casas decimais. Quanto mais eu vou aumentando, né? Claro que eu posso melhorar a resolução também diminuindo o range de temperatura. Isso eu calculo, eu faço isso pelo amplificador lá no transdutor. Por exemplo, se estiver medindo temperatura humana, né? Temperatura do ser humano, né? O ser humano, ele varia lá, vamos supor aí, né? Um ser humano que varia de 30 até 45 graus. 45 graus, 30 o cara já morreu de hipotermia, né? E 45, né? Ao contrário. Ou seja, você tem 15 graus aqui, né, de variação. Aqui eu considerei 100. Se eu considerar 15, eu melhoro muito essa minha resolução. Então, dependendo da faixa. Bom, o que eu fiz para a temperatura, tá? Eu posso fazer para a pressão. Tá? Então, pressão de 0 a 10 PSI, por exemplo. Ou de 0 a 10 bar. Posso fazer para luz, de 0 a 100. Luz é candle, né? Candle é qual a unidade de luz também mais usada? Agora, normalmente você usa candle, né? Candle é vela, mas tem uma unidade mais comum. Agora eu não vou lembrar. Tá? Aceleração de 0 a 5G, por exemplo. Então, você vai tendo as diversas, né, unidades aí, né? Lumens, né? Lumens, lumens. Né? Lumens é a unidade de luz. Né? Então, vocês vão, né? Vocês vão estar colocando medidas diferentes, né, para colocar. Ok? Então, observe aí que os exercícios de conversão lógica digital são muito simples. Eu vou voltar aqui a compartilhar, né, o slide. Os exercícios são muito simples. Tá? E, inclusive, lá no trabalho tem um parecido com esse daqui, acho que de pressão. Bom, vou dando continuidade aqui, já são quase 8 horas, mais 40 minutos de aula aí. Aqui eu tenho um processo de conversão típico. Tá? Esse ADC 0800, hoje ele está dentro dos microcontroladores de 8 bits. Né? Ele é de 8 bits, ele tem uma tensão de referência, ele tem uma frequência de amostragem, tá? Ele tem um sinal que indica fim de calibragem, ó, fim de calibragem, fim de conversão, tem um sinal de início de conversão, onde dispara o processo de conversão, aí tem um clockzinho interno, e ali você tem, né, toda a parte interna, ó, toda a parte interna para fazer. Normalmente, isso daqui é um conversor digital analógico. Você pode ter o conversor analógico digital também. Tá? Então, lá no curso de sistemas digitais que vocês tiveram, não sei quando vocês tiveram sistemas digitais, semestre passado, possivelmente, né? Não sei quem foi o professor de vocês, lá na engenharia, ou eu já dei aula de digitais, o Newton já deu, né? O Fadi também costuma dar, né, ultimamente. Muito bem. Tá? Aqui, né, o cálculo, né, que a gente estava falando lá dos 2 elevado a n, tá, que você tem. Tá? Aqui é o ADC do Atmega 328. Tá? Vocês podem notar aqui, ó. Tem o conversor. Tá? Uma coisa interessante nele é ele que tem os canais, né? Ele tem 6 canais. Aqui eu estou representando, acho que 8 canais, mas ele tem 6 canais, na verdade. Então, no porte PC. Então, é um multiplexador que você seleciona. Você tem o endereço dele no comando de leitura. Né?
Você dá o análogo read aqui, ó, ele dispara o processo de conversão. Né? O análogo read é o sinal que ele vai ler de 0 a 1023, né, já que ele é 10 bits. Tá? E aí você tem lá disponibilizado, né, normalmente, tá, no registrador interno, né, no LET interno, tá, esse valor. Tá? De 0 a 1023. Os comandos são muito simples. Você pode ter um análogo reference se você não estiver usando o VCC. O análogo read é o comando que a gente vai ler um conversor analógico. Aqui nesse parênteses aqui, eu vou colocar o canal. Pode ser de 0 a 5, já que são 6 canais, tá, que o Atmega utiliza. Aqui eu acabei colocando a figura de 8, tá, mas são 6 canais que ele tem do multiplexador. Tá. Aqui a gente tem, né, o nosso Atmega. Observe que o porte PC, ó, tem os 6 canais. Ó, PC0, que é o ADC0, até ADC5. A gente vai, daqui a pouco, trabalhar com isso. Normalmente, vou usar o primeiro canal, porque naquela plaquinha que a gente diz, tem a placa SAM. Deixa eu pegar ela aqui. No laboratório. Tá? A gente vai usar a nossa plaquinha aqui, ó. Tá? E essa plaquinha eu vou colocar, né, um trim-pot para variar a tensão de 0 a 5 volts na entrada 0, né, na entrada 0, ou o pino 23, ó, pino 23 do meu sistema. Tá? Então, a gente vai estar colocando. Isso vai simular, obviamente, um LDR, isso vai simular um sensor de temperatura, um PTC, um NTC, um LM35, tá? Então, ao invés de eu colocar sensores, eu vou fazer a simulação dele na aula de laboratório. Vocês, no projeto de IoT, vocês vão usar um sensor real, um sensor de temperatura, um sensor de pressão, o DHT11 lá, que a gente acabou de ver, que também tem umidade, né, etc. Observe que o processo é muito simples, ó. Eu defino o pino que eu quero, por exemplo, estou trabalhando com o pino A0, tá? E especifico uma variável normalmente inteira, que eu chamei em português de leitura DC. Então, a leitura DC vai ser o canal que eu estou lendo, tá? Que vai me fornecer, tá? Pronto, um valor que vai de 10 bits, de 0 a 1023. 0 a 1023, a gente vai ver isso, exatamente isso, daqui aí a 1 hora, mais ou menos, 1h15, 1h30, quando a gente vai fazer no laboratório. E vocês vão poder simular isso no Tinkercad. Tinkercad dá para, quem não tiver aqui o circuitinho em casa, né, vai poder simular isso no Tinkercad também, que é bem simples as coisas lá. Como vocês já estão, né, vendo aí, e estão entregando aí os relatórios, né? Bom, vou fazer um exercício aqui, ó. Tá? Deixa eu abrir, eu vou abrir o Moodle novamente e vou pegar a lista de exercício. Deixa eu compartilhar com vocês de novo aqui o Moodle. Vou abrir a 5ª lista de exercício aqui, tá? Ó. Abrir a lista, não uma tarefa. Essa tarefa, a 5ª lista de exercício, estava na aula passada. Estou abrindo a 5ª lista de exercício que foi colocada na aula passada. Tá? E ela já tem lá, ó. Tá? Como eu estava comentando, vou comentar questão por questão. Tá? O que eu sugiro a vocês nesse momento? Vão pegar uma folha de papel aí, ou pegar o computador, e já vão respondendo, ou vão indicando, para vocês já terem o trabalho bem conduzido. Tá? Vocês já me colocaram aí, né? E eu entendo isso, o pessoal da elétrica foi a mesma coisa, né? Esse ambiente que a gente tem de aula síncrona, que a gente não tem a prova, né, a prova presencial e tudo mais, né? O pessoal entope vocês aí de atividade, né? É o que eles chamam de atividade de avaliação contínua. Avaliação contínua significa que toda aula deveria ter uma avaliação, né? Como são os cursos de AD. Curso de AD, qualquer tópico que você conclui, no curso de AD você vai lá e faz um testezinho, né, para saber se assimilou. Se não assimilou, volta. Né? Então, acaba toda a aula tendo essa atividade. Né? Eu
coloquei aqui de 2 em 2 aulas, né? Apesar que a recomendação era para toda aula ter, né? Mas o que eu fiz? Eu peguei lá, coloquei, né, 2 tópicos na atividade e a cada aula a gente discute uma. Estou discutindo 7 questões aí com vocês agora. Vocês estão vendo aí, tá, ó, 7 questões. Tá? E as outras 5 questões que vão concluir nosso trabalho, vou começar daqui a pouco, tá? Vou dar toda a teoria, e na aula que vem a gente vai concluir essa lista. Então, tudo a gente vai conseguir fazer na sala de aula. Tá? Tudo na sala de aula. Okay? Então, o pessoal que estiver ligado, né, eu sei que alguns de vocês aí, né, estão assistindo a aula como se estivesse numa sala de aula real, ou seja, estão aí na frente de um quadro, né, só que em vez do quadro vocês estão vendo aí uma imagem, né, e vamos desenvolvendo. Ó. Aqui, ó, a nossa lousa, o nosso quadro, está aqui, ó. Tá? Eu vou desenvolver aqui agora. Então, copiem, né? Copiem. Façam isso em tempo, né, de forma síncrona. Né? A aula síncrona não é uma aula síncrona só do professor. Eu estou dando a aula aqui em tempo real para vocês. Não é uma aula gravada. Não estou passando um vídeo da minha aula. Né? Essa não é a orientação. Né? A orientação é fazer junto aqui, como se estivesse em sala de aula. Né? A única diferença é que a gente não está presencialmente que seria maravilhoso, né? Todo mundo está saudade aí de voltar a ter o contato contato entre vocês aí, né? Isso é uma situação absurda que a gente está vivendo, né? De pandemia aí que o contato entre as pessoas está sendo evitado, né? Isso não é humano, é por isso que estão existindo tantos problemas psicológicos aí, né? O ser humano, ele é um ser social, né? Tanto que as características de liderança, as características de empatia, né, são muito desejadas, né, no mundo profissional. Né? No mundo profissional. Então, e muitos de vocês têm essas características. Vamos lá. Qual a diferença do sinal analógico e digital? Né, primeira questão. Opa, deixa eu voltar aqui. Qual a diferença do sinal analógico e sinal digital? O sinal analógico é um sinal contínuo. Um sinal que entre 0 e V máximo, 0 e o sinal máximo, tem infinitos valores. Ele é um sinal que a gente chama de não discreto. Contínuo, não discreto, infinitos valores. Tá? Ou seja, uma senoide entre V máximo e V mínimo, tá? Quanto menor for o tempo, né, mais pontos você vai ter, tá, no eixo de um tempo para se repetir. O sinal digital é um sinal discreto, é um sinal não contínuo, tá? É um sinal finito. Tá? Essa é a diferença. Exemplo do sinal analógico: um sinal de temperatura, um sinal de pressão, uma senoide. Exemplo do sinal digital: um sinal de saída de um conversor analógico digital, um sinal de comunicação serial TX-RX. É um sinal do barramento interno do microcontrolador. Okay? Então, coloquem tudo isso, façam uma questão bem completa. Estou respondendo tudo para vocês aí, tá? Está gravado, né? Depois é só, né, vocês refletirem. A segunda questão eu já fiz para vocês aqui, ó. Tá? Fiz para vocês aqui. Tá? Só que ali eu estou pedindo um sinal de pressão de 10 bar. Ou seja, ao invés de você colocar 100 aqui, ó, você vai colocar 10. Só isso. Claro que vai ficar um sinal 10 vezes menor aqui, ó. 0,04 bar, 0,01 bar, 0,004 bar. Tá? Essa é a resolução da segunda questão aí, né? Que a gente está falando de 10 bar. Observe que eu estou pedindo de 8, 10 e 12, ó. 8, 10 e 12, ou seja, um 8951, um Timeca 328, tá? Um MSP 430, que são 3 microcontroladores com conversores analógicos digitais diferentes. Quais são os 6 pinos analógicos da placa Uno? Primeiro, mostrar o processo de conversão, a questão 3 aí, mostrar o processo de conversão. Ó. Esse processo de conversão, vou voltar aqui para o slide, para indicar para vocês o que vocês podem fazer. Quem tiver online aí, ó,
O slide é exatamente igual ali à primeira parte da atividade 5, tá? Quais são, vou mostrar o processo de tipo de conversão, desenhar esse circuito aqui, ó. Desenhar esse esquema aqui, ó. Tá? Então, a questão 3 tá exatamente essa figura aqui, ó. Você pode reproduzir essa figura, mas explicando o que é frequência de amostragem, o que é tensão de referência, o que é resolução, tá? Tensão de referência, tensão máxima, resolução é o ΔV, tá? O delta grandeza que você estiver trabalhando, frequência de amostragem está ligada ao eixo do tempo, tá? Ao next, a 2 vezes a frequência máxima do sinal. Vou mostrar tudo isso, né? Dá uma detalhada, né? Tá aí gravado, é só vocês refletirem sobre isso e colocar no papel. A questão 4 são os dos 6 pinos, eles estão aqui, ó. Tá? Então, exatamente aqui. Vocês podem colocar a figura aí do nosso Otimega que você está vendo na tela e mostrar, ó, destaca. Tá? Vou aumentar um pouquinho aqui para destacar para vocês, ó. Destaca o porte PC, ó. Destaca o porte PC. PC0 a PC5. Né? Tanto que o nosso circuitinho aqui da nossa plaquinha, tá? Nossa plaquinha, tá? É a plaquinha que eu vou estar ligando o trimpote, tá? No pino 23 aqui, ó. Vou mostrar isso para vocês de novo lá na experiência que a gente vai fazer hoje, experiência número 10. Tá? São 6 canais aí. Quais são os pinos, né? Os pinos são o PC0 até o PC5. Se quiser colocar o pino físico, o pino 23 até o pino 28. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, pino 23 até o pino 28. Qual a resolução do Arduino? 10 volts, pressão de 10 bits. A gente resolveu isso daqui, ó. Está escrito aqui, ó. 5 sobre 1024, 5 milivolts. Exatamente isso daqui, ó. Tá? É a questão 5. E a questão 6 é fazer um projeto. Tá? A questão 7 eu estou pedindo para fazer aquela pesquisa de 10 transdutores. Você entra lá no... Não precisa entrar nem no SparkFun, você pode entrar no Robocore para a questão 7 também, porque o Robocore tem bastante. Não só no Robocore, tá? Você tem alguns portais no Brasil aí que são parecidos com o Robocore. Tá? O Felipe Flop, Baú da Eletrônica, tá? São muito bons. Tá? Você tem o Mercado Livre, com dezenas e dezenas de fornecedores menores, tá? Que não dão suporte, não tem um site, não tem os projetos. Tá? Sugiro vocês prestigiarem, não ganho nada deles, tá? Não ganho nenhum um panetone de Natal no final do ano. Tá? Apesar de falar com eles, né? Falo muito mais em função da empresa com eles do que em função do Mackenzie. Mas todos eles sabem que eu sou professor, tá? Mas não ganho nada deles. Tá? Já vou afirmando isso. Né? Então, qualquer um desses sites você vai conseguir ver esses sensores. Mas se for no SparkFun, você vai encontrar dezenas e dezenas. Tá? Se for na Amazon também, se digitar lá Sensor Arduino Board, você vai encontrar dezenas e dezenas de sensores. Inclusive, tem uns kitzinhos interessantes. Deixa eu ver se dá tempo da gente compartilhar aqui a tela com vocês de novo aqui no... Aqui. Entra na Amazon aqui, ó. Amazon. E lá é mais fácil, tá? Sensors Arduino. Que legal esse daqui, ó. A indicação da Amazon aqui, ó. Essa primeira indicação por $35. Claro que sempre afirmando que a gente no Brasil é pobre, né? A gente, cada vez que o dólar aumenta, a gente vai ficando mais pobre em relação ao mundo. Mas dá uma olhadinha que interessante isso daqui, ó. Você tem aqui 37 módulos de sensor, tá? 37 módulos de sensor, tá? Disponíveis aqui, ó. Tá? Sensor de água, tá? Sensor de choque, fotorresistor, sensor tilt, né? Tilt é aquele que mostra o balanço. Um buzzer, né? Buzzer não é sensor, é transdutor, né? Sensor de rotação,
Sensor de temperatura com LM35, ó, o HDT11 aqui, ó, sensor de interruptor, sensor Hall, sensor de chama, né, flame, sensor de chama. Aí vai ter sensor de som, ó, um transdutorzinho de som, sensor de metal, né, de toque de metal, né, que sente o dedo. Avoidance não tem a menor ideia o que é, tem que dar uma olhada. Tracking, né? Sensor magnético, né? Então você tem aí 37 sensores, tá? Mas tem aí, ó, né? Vários e vários, tá? Ó, tem outras alternativas aqui, né? Com um pouco mais caras. Você tem uma maletinha, isso daqui é para o Raspberry, ó. Olha que interessante, ó. Ele faz uma maleta, né? Uma pena que a gente realmente nasceu no país errado, né? Gosto muito do Brasil e tudo mais, mas preferiria visitar o Brasil como turista. Olha lá, olha que legal, ó. Uma maletinha de Arduino, de Raspberry, ó. Plaquinha do Raspberry aqui, com teclado, vários tipos de sensor na maletinha, ó. Display, né? Então, realmente, quando você tem aí algumas coisas dessas, né? E qualquer coisa dessa que você pedir aqui, ó, você pede essa maletinha aqui, ó. Ó, se você, ó, tem estoque, né? Então, estão querendo mandar aqui para mim, ó, tá? Se mandar para mim aqui, vai levar um mês. Eu vou pagar o dobro desse preço aqui, né? $330, né? Que o Brasil tá caro, né? Mas se pedir lá, tá? Se pedir lá, se estiver morando em Nova York, você vai ter uma loja lá do Whole Foods, né? Whole Foods que é o supermercado da Amazon, e vai lá e pega, né? 2, 3 horas depois. Então, é realmente bem legal, hein? Bom, vamos voltar aqui, parar de sonhar e vamos voltar à nossa realidade tupiniquim aqui. Vamos voltar aqui. Ok? Então, vamos aqui finalizar. Vou fazer um projetinho agora com vocês. Que é o projeto. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom só. Mais um projeto, né? Vou fazer um projeto aqui, que é o projeto da questão 5. Tá? Questão 5. Tá? Eu estou aqui no slide, tá? Mas essa questão 6, a questão 6. Tá? A questão 6. É igualzinho a lá do trabalho. Então, vou fazer esse projeto para vocês agora aqui, tá? Quem tiver condições, tá? Vamos fazer juntos aqui, ó. Como se estivesse lá na sala de aula. Vamos lá. Fazer um projeto de uma leitura de um sensor de temperatura, tá? Então, na entrada 3, eu tenho um sensor de temperatura, de 0 a 100 graus. O sensor de temperatura é um PTC, um NTC. Vamos colocar um NTC aqui, só para dar nome aos bois. Pressão no A4. Pressão pode ser um piezoelétrico, né? Que vai de 0 a 10 bar. Um piezo. Um string gauge também que a gente viu, né? E um medidor de tensão no A5, que é um resistor, né? Que é exatamente o que a gente vai fazer no laboratório. Isso aqui é um medidor de tensão, ó. Meu tripotezinho aqui é um medidor de tensão. Deixa eu ver aqui no caso, para inspirar a gente aqui. Tensão que varia de 0 a 5 volts, que é a tensão de referência. Exatamente como a gente vai fazer no laboratório agora. 3 LEDs. Será que eu estou colocando em A3, A4 e A5? Tá? Nas entradas A3, A4 e A5. Tá? Esse daqui está no A0. 3 LEDs. D2, D3 e D4 são os pinos PD2, PD3 e PD4. No laboratório eu estou pedindo para acender os LEDs, se a medida estiver maior que metade, isso a gente vai fazer daqui a pouco. Tá? Eu não estou colocando aqui, mas eu vou acrescentar uma chave geral e um LED de sinalização. Um LED geral também. Sempre, né? E, obviamente, comunicação serial, TX-RX, tá? O ART,
Tá? Vou colocar ele aqui exatamente do Arduino. Né? Vamos colocar ele num conversor serial USB, que é o que tem lá na plaquinha do Arduino. Tá? Um projetinho completo. Vamos notar que o projeto é igualzinho que a gente fez na aula passada, que vocês fizeram. Vocês fizeram 2 projetos, né? Como essa daqui também vão fazer 2. Tá? Esse daqui também vão fazer 2. Ó. Na aula que vem, ó, a gente vai estar trabalhando com... Né, a gente vai abrir a lista ali daqui a pouquinho. Vamos lá. Bom, estou com todos os dados aqui. Eu vou tirar o compartilhamento para vocês poderem ter a tela completa aí, tá? Estou chegando na tela completa. Então, o projeto é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Tá? Por quê? Porque é sistema mínimo. Tá? É sempre a placa Uno que a gente está fazendo, que eu estou trabalhando com a Atmega 328. Vamos lá. Coloquei ele grandinho aqui, ó. Vou colocar a tensão de alimentação 5 volts e ground, VCC e GND, capacitor, CNF, e aqui eu vou usar as tensões analógicas. A VCC, a GND e a tensão de referência. Se eu quiser mudar a tensão de referência para um valor diferente de 5 volts, é só colocar essa tensão aqui. Não estou usando esse caso. O meu terra, eu vou ligar junto com o terra daqui, mas eu vou ligar de uma forma diferente. Ó. Eu vou usar um símbolo diferente. Estou usando um símbolo diferente de terra. Tá? Diferente desse. E num ponto da placa, eu vou ligar os 2 terras. Tá? Ou seja, eles estão com o mesmo potencial. Por que isso? Porque normalmente eu vou ter um circuito do lado digital, um circuito do lado analógico. Tudo que for terra analógica, eu vou ligar aqui, ó. Tá? Apesar de eles estarem no mesmo potencial. A questão não é potencial, a questão é o circuito da placa de circuito impresso. E o VCC, o AVCC, eu vou ligar também no VCC, mas eu vou colocar um filtro aqui, ó. Vou colocar uma bobina, um indutor, ligado em 5 volts, para filtrar o valor. E se quiser colocar um capacitorzinho mais parrudo aqui, ó, é legal também. Vou colocar um capacitor de tântalo de 1 microfarad. Capacitor de tântalo eletrolítico de 1 microfarad, para dar, né, aquela filtrada legal. Se quiser colocar em paralelo, né, um capacitor cerâmico também é legal, no capacitor de CNF, para você filtrar bem, tá? Não pode ficar variando essa tensão do VCC. Bom, o nosso cristal, X1, X2, 16 mega. Sempre lembrando que o X1 é o PB6 e o X2 é o PB7. O nosso famoso reset. Antes, 7. Reset. Capacitor aqui de 10 microfarads, resistor de 10K. Está lá o nosso reset no PC6. PC6. E a nossa transmissão e recepção, RX-TX, que é o PD0 e o PD1, né? PD0 e PD1, que eu vou ligar num circuito integrado, que é um outro Atmega, inclusive. Um Atmega U2. U2. Tá? Que vai me dar, que vai me jogar esse sinal aqui no D+, D-, de uma porta USB. Exatamente o esquema da placa Uno. Bom, eu coloquei aqui uma interface, porque eu pedi aqui, tá? Uma interface USB. Mas poderia ter colocado aqui a interface de rede, poderia ter colocado a interface Bluetooth, poderia ter colocado a interface Zigbee, né? Ou seja, tem várias possibilidades de sinal serial para vocês trabalharem aqui. Tá?
Vou ligar o USB porque a gente está copiando, né? Vamos lá. O nosso porte PB, o nosso porte PC que eu vou usar agora, né? E o nosso porte PD, né? Cada um deles com 6 sinais disponíveis. Inclusive o nosso sinal analógico, 6 sinais que eu tenho aqui também. Bom, vamos começar aqui com os valores, né, vindo aqui dos sensores. Então, eu vou ligar no A3, ó, do porte PC, eu vou ligar no A3, um bloquinho, uma daquelas plaquinhas que vocês estavam vendo lá na Amazon, tá? Normalmente ligado em VCC e no Terra. Vou ligar o Terra do o ground, né, do analógico, que a gente estava vendo lá, ó, esse Terra analógico. E esse eu vou chamar esse cara de sensor de temperatura. Ou seja, o que esse cara é? Temperatura. Ele é um sensor, não é LDR. LDR é de luz, é um PTC ou um NTC. Você pode, né, pegar um LM35, por exemplo, que a gente estava vendo lá o código dele. Pode ver, o LM35 tem 3 pininhos. Esse é o A3. No A4, eu vou ligar o sensor de pressão. O sensor de pressão. Sempre a mesma coisa, 5 volts e terra. Use sempre esse terra digital aqui, tá? Ó, terra digital. E esse vai ser o meu sensor de pressão. Vou sugerir aqui um MPX 5555 da Freescale, da NXP. Eu utilizo isso no meu equipamento lá de calibragem de pneu. Tá? Já dá 0,5 volts. Tá? Já está prontinho, calibradinho, bonitinho. E finalmente o A5. Vocês procuram o manual dele, tá? No A5 eu tenho o sensor de tensão, resistor. Mais 5 volts, um trinpot, né? Um resistor de um trinpot de 10K, que é o que a gente vai estar usando. Estou entrando aqui, tá? Em A3, A4, A5 para medir tensão, para medir pressão e para medir temperatura. 3 LEDs. Os LEDs eu estou colocando no pote PD. Então, vou puxar aqui para baixo, para não ficar muito confusão aqui. Tá? O primeiro LED, no PD2. Vou ativar o LED sempre, né, em nível alto. Então, o primeiro LED aqui, o LED 1. Aí, dependendo do brilho do LED aqui, você pode colocar mais ou menos o valor do resistor. Tá? Lá nos projetos que estão usando é 1K, mas 1K fica muito fraquinho. Vou colocar aqui 330R, né, para ficar mais forte. O PD2, PD3, o segundo LED. Observe que o LED é digital, tá? Por isso que ele tem esse símbolo aqui, ó, de digital. LED 3, LED 2 e o PD4, PD2, PD3 e PD4, eu tenho outro LED. 330R. O R aqui é de ohm, tá? Ohm, né? Poderia ser colocar o símbolo de ohm também. Tá? Aí tem um LED 4 aqui também. E faltou o quê? Só a chave geral, tá? Chave geral. Vou colocar aqui no pote PB, tá? Uma chave geral. PB0. Estou para baixo. Uma chavinha. Mais 5 volts. Estou de pull down sempre 1K. E o LED geral. Vou colocar o LED geral sempre no PB5, né? Para usar o LED embarcado da nossa plaquinha lá da placa ONU. Aí o resistor aqui é 1K. Tá? LED geral aqui. Então a chave, LED,
os 3 sensores de temperatura, de analógicos, né? Os 3 LEDs. E eu estou pedindo um softwarezinho para, dependendo aqui dos sensores aqui, você ligar e desligar, tá, os LEDs aqui, como se... O LED aí poderia ser perfeitamente um relé, tá? Eu não coloquei relé nesse projeto aqui, que eu coloquei na aula passada. Tá? O relé daria a possibilidade de você ter um sistema mais de potência, né? Aí, né? Resolvido para vocês. Quem estiver acompanhando aí em tempo real, espero que tenha feito junto comigo, tá? Tem que ser feito junto comigo. Né? Perceba aí que vocês entregam um trabalho normalmente coisas escaneadas, né? E, eventualmente ali você encontra projetos iguais, né? Não vou ficar lá me preocupando com isso, né? Problema de quem copiou o projeto, né? Não teve a oportunidade de fazer o que eu acabei de fazer aqui, né? E aprender do jeito que a gente aprendeu. Bom, tá? Com isso vai 7 questões, ó. Vou compartilhar com vocês de novo aqui vou voltar aqui para o nosso da Amazon. Quinta lista de exercício, 7 questões acabamos de resolver. Tá? Então, já está aí bem encaminhado. Para concluir essa lista, tem mais 5 questões, que é o assunto que a gente vai entrar aqui agora. Né? Vamos falar uns 10 minutos no máximo aqui. Esse é um assunto que vocês conhecem bem, tá? Que é o assunto do PWM, do motor e do servomecanismo. Eu vou fazer uma introdução, não preciso... assim como eu preciso explicar um pouquinho mais conversor analógico digital para vocês, tá? E lá no pessoal da elétrica, né, a aula de sexta-feira que eu dou na elétrica, que é muito parecida com essa, tá? Lá eu não preciso explicar tão bem, porque lá eles conhecem bem. Mas eles não conhecem esse assunto que a gente vai ver agora, que é, né, do controle PWM aqui, né? Esse assunto vocês conhecem bem, porque vocês trabalham muito com servomecanismo, dispositivos robóticos, tiveram aula lá com o professor Hélio, né, que desenvolveu um projetinho com vocês. O Pelkman lá desafiou vocês lá de construir um sistema robotizado, né? Então foi bem legal, né? Então essa é uma parte que vocês já dominam bem. Ok? Vamos lá. Eu vou compartilhar de novo aqui os slides para a gente poder encerrar a nossa aula fazendo a introdução do sinal PWM. Bom, o slide 122 já ficou para trás. Vamos lá. Servomecanismo. A gente está essencialmente trabalhando com o sinal PWM. PWM é um sinal digital, que a gente varia, o componente analógico dele está no que a gente chama de ciclo de tempo, né? Dead cycle, né? O dead cycle, né, que é o tempo que ele fica em nível alto, né, ciclo de trabalho, né, talvez a melhor tradução fosse ciclo de trabalho em português, o dead cycle. Né? É a relação que você tem entre o nível alto e o nível mínimo, tá? Que pode ir de 0 a 100. Tá? O dead cycle, ou ciclo de trabalho, ele controla, tá, muitas grandezas analógicas, como, por exemplo, brilho de LED, brilho de lâmpada, velocidade de motor DC. Tá? Então, a velocidade do motor DC, ó, ele varia de acordo com o período que ele fica em nível alto. Aqui, ó. Então, aqui ele está com uma velocidade baixa, sei lá, aqui está 20%, né, de ciclo de trabalho, 20%. Se eu colocar 40%, eu vou aumentar a velocidade do motor, eu vou aumentar o brilho do LED, eu vou aumentar o brilho da lâmpada. Né? Então, através do sinal PWM, eu consigo introduzir um elemento analógico com uma cara digital. Esse sinal é tão importante que a placa, o Atmega 328, tem 6 canais PWM. 3 no porte PB e 3 no porte PC. E esse sinal PWM também é usado em servomecanismo. Tá? No servomecanismo, ele determina um ângulo, né, do servo. Ok? Então, aqui aplicações típicas, como a gente falar, luminosidade, rotação de motor e posicionamento de servomecanismo. Aqui o nosso aviãozinho, o nosso aeromodelo, é um bom exemplo, né, de aplicação disso. Ó.
Eu vou variar a velocidade no motor dele, que vai determinar a velocidade de voo, né? Quanto mais rápido for a hélice do meu avião, maior vai ser a velocidade dele, né? Ele vai rodar de uma forma mais rápida. Né? Não sei se, né, normalmente o mecatrônico gosta muito de aeromodelo, né? Alguns de vocês talvez tenham participado de aulas, né, aulas aí no Mackenzie, né, onde você tenha participado de grupos de trabalho, a gente tinha uma competição de avião, o pessoal montava um avião para competir, né, talvez alguns de vocês gostem de aeromodelo, né, aeromodelo de carro, né, então para pilotar os carros ali, né, ou de barco é a mesma coisa. Tá? Todos eles têm motor, tá? E você varia a velocidade desse motor de acordo com o ciclo de trabalho. E no avião, e no barco, e no carro, também você tem a direção. A direção é dada, no caso do avião, pelos flaps e pelo leme. Você mudando aqui o leme, você muda a direção do avião. E nos flaps, você muda a altura, a altitude do avião. Você pode subir e descer, né? Esses flaps. Né? Então, isso é bem legal. Né? Aí na internet você encontra muitos e muitos vídeos, né, de aeromodelos. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui fácil. Vou compartilhar com vocês. Deixa eu encontrar um aqui, peraí. Pode também procurar aí, talvez alguns de vocês sigam esses canais, né? Compartilhar com vocês. Ó. Pus aqui aeromodelismo, pus em português, se eu colocar em inglês, vai vir muito mais coisa. Então, o pessoal constrói modelos de helicóptero, né? Tem aqui, né? O cara instrui aqui, construir um aeromodelo de papelão, tá? Ó, esses daqui são aeromodelos, ó. São aeromodelos que o pessoal constrói, né, em escala reduzida, mas ele é muito parecido com o aeromodelo real. Você tem, né, caça, né? Você tem de 747, né? Então tem muita coisa legal, tá? Muita coisa legal aí para você. Coloque em inglês, né? Que inglês ele vai vir com um pouco mais de opções aí. Né? Incidência que o pessoal coloca aqui, ó, mostra como construir o aeromodelo. Né? Então, vocês conhecem bem aí, né? Ó, esse daqui já é um jato, né? Que o pessoal fez aqui, né? Mas em dimensão reduzida aí, né? Um helicóptero. Né? Então, o pessoal tem aí, ó. Isso aqui vocês já encontram lá nas lojas de modelismo para montar. O pessoal faz vários tipos de avião, né? Em escala real, né? Você encontra aqui. Ó, eles constroem uns escalas, olha lá. Ó, esse daqui é o AMX, né? Que era do Brasil, né? Então tem bastante coisa aí, ó. O pessoal constrói Boeing, Airbus, né? E tem bastante coisa aí legal. Aí o pessoal da Alemanha gosta muito disso. Tá? Bom, vamos voltar aqui a nossa aula aqui para encerrar. Bom, a única coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: esse é o servomecanismo que vocês conhecem. Tá? Ele, na verdade, tem um motor de passo dentro dele. E ele, dependendo do sinal PWM que ele recebe, ele vai variar o ângulo. E ele, dentro do microcontrolador dele, ele tem um circuito de controle, ele vai trabalhar da seguinte forma. Ele vai trabalhar com um ciclo de trabalho que vai de 0 a 5%. 0 a 5 só, o servomecanismo. O motor vai de 0 a 100. E o ângulo é proporcional a esse 0,5
5%. Tá? Então, aqui, ó, aí você tem aqui o aeromodelo que eu estava falando, tem o torque, e aqui tem o sinal típico do aeromodelo, então, o sinal típico do PWM do servomecanismo. Tá? Então, a frequência típica que ele costuma trabalhar é uma frequência que te dá um ciclo de 20 milissegundos ou 50 Hz, e se você usar esse 20 milissegundos, ele vai te dar um tempo de 1 a 2 milissegundos, ou seja, né, de 5 a 10% de ciclo de trabalho. Então, se ele tiver com 1 milissegundo, por exemplo, né, considerando aqui 20 milissegundos, 5% de ciclo, é a posição 0 dele. 2 é a posição 180 dele. E, proporcionalmente, entre 0 e 180, você tem, né, por exemplo, 1,5, ele te dá 90. Tudo isso é controlado no Arduino de uma forma muito simples, porque ele tem uma biblioteca PWM, ele tem uma biblioteca de servomecanismo, que você só coloca o ângulo que você quer. Se você colocar nessa biblioteca servo-right, 0, ele vai te dar já esse sinal de 1 milissegundo. Se você colocar 180, ele já vai te dar esse sinal de 2 milissegundos. Se você colocar 90, tá, ele vai te dar 1,5 milissegundo. Tá? Então, ele já te... E qualquer variação entre um e o outro, ele já te dá. Então, por isso que é muito simples você trabalhar com o Arduino. Aqui é a ligação típica do servomecanismo. Observe que ele usa VCC, terra e o sinal. Ó, ligação típica. Tá? A gente vai fazer essa experiência na semana que vem. Tá? E aqui os comandos típicos do servomecanismo. Tá? Essa rotina a gente vai ver melhor na semana que vem, mas aqui eu dou uma rotina que vai de 0 a 120, tá? Usando, né, a função servo-right. Servo-right é a função que escreve o ângulo dele. Servo-attach determina qual é o canal PWM. Aqui um ponto importante, tá? Ó, que eu acabei passando batido. Os 6 canais PWMs estão no porte PB e porte PD. Eles são fixos. Por exemplo, os canais PWM no porte PB é o PB1, PB2 e PB3. E do porte PC, do porte PD, é o PD6, PD5 e PD3. Você precisa observar onde está o PWM aqui para poder ligar de uma forma adequada. Por exemplo, no kit, nesse kit aqui, ó, tá? O meu sinal de servomecanismo que eu vou ligar aqui, ele está ligado ao PD5, ó. Ao PD5, ó. PD5 que é o pino 11. Tá? E o servo é só ligar. VCC terra, ele é muito parecido com a ligação de um sensor, né? Ó. A gente viu aqui, ó. Inclusive, o servomecanismo é representado da mesma forma. Isso aqui é uma saída, né? A diferença para o motor é que no motor eu vou precisar de ter um driver. Vou ter que ter um transistor, né, que vai amplificar esse sinal, né, para que esse sinal PWM aqui, ó, tá? Esse sinal PWM tenha capacidade de corrente. Então, eu vou ter um transistor, normalmente ligado a um Darlington, né, 2 transistores juntos, como tipo 120. E a função que vai variar de 0 a 255, de 8 bits, aí é o analog write. Eu vou variar a velocidade do motor através do analog write. Então, por exemplo, no analog write 127 é metade da velocidade do motor, porque o máximo é 255. Tá? É bem simples, né? Posso usar drivers de motor, que são as pontes H, que vocês talvez já tenham usado. E aqui o circuitinho que a gente vai montar no laboratório. Né? Vou montar aqui. Tá? Só que o meu tripode já está pronto aqui, ó. Tá? E eu vou ligar o meu motor DC aqui, ó. Aqui está o tipo 120 já ligado aqui. Tá? Então a gente vai fazer essa experiência na semana que vem. E aí tem a última lista de exercícios com 5 questões. Tá? Mais um projeto. Tá? Mais um projeto que a gente vai estar fazendo parecido com esse daqui. Tá? Muito bem. Tá? Eu não vou fazer esse projeto agora, senão vai juntar muito a aula aqui. Tá? A gente já está aqui praticamente no final, né? São 20h42 nesse momento. No momento eu vou encerrar a gravação. Tá? Parando a gravação nesse momento.